Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, e hoje nós falaremos sobre adjunto adverbial. Na verdade, a função dele dentro das orações e um pouquinho sobre as diferentes opiniões. Então, vamos lá? Bom, então qual será, o papel do nosso adjunto adverbial dentro das orações? E como podemos lidar com as diferentes opiniões? Vamos lá? Primeiro, vamos relembrar o que seria uma oração. Nós já vimos, que nós temos frase e oração. Dentro das frases, nós temos as frases nominais e as frases verbais. As frases nominais são aquelas que não apresentam verbo. Já as frases verbais são as que possuem verbo, obrigatoriamente, e são as nossas orações, ok? Então, a oração é uma unidade sintática e trata-se sempre do quê? De um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença, então, do nosso verbo ou de uma locução verbal. Vejam aqui, corra. Tem um sentido completo? Sim, por mais que tenhamos ali apenas uma única palavra, tem um sentido completo, né? E essa palavrinha é um verbo, então classificamos como oração. Esses doces parecem muito gostosos. Eu tenho também, um sentido completo e tenho um verbo, então, oração. Chove muito no inverno. Tem um verbo que indica um fenômeno da natureza, mas não deixa de ser um verbo, então, uma oração. Uma forte chuva vai cair daqui a pouco. Percebam que eu tenho uma locução verbal. Por quê? Eu tenho dois verbos indicando apenas uma ação. Então, eu tenho também uma oração, porque tem um sentido completo e um verbo, ok? Toda oração, ela é normalmente formada por dois termos essenciais. Por que são essenciais? Porque eles realmente precisam estar presentes dentro da minha oração. Quais são esses termos, Meu sujeito e o meu predicado. Por mais que o sujeito esteja oculto ou indeterminado, ele aparece dentro da minha oração. A minha oração tem esse sujeito, E o predicado, que é composto do quê? De verbo, No caso, verbo de ação, quando esse verbo é de ação e é o verbo transitivo, o seu complemento, ou um verbo de ligação e o predicativo, correto? Então, vejamos aqui um exemplo. Opa, antes não. O que seria o advérbio, Nós temos que lembrar que o advérbio é uma classe gramatical, ou seja, quando eu estou analisando as palavras individualmente, eu vou classificar as circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo, de negação, de dúvida, como advérbio, certo? Então, aqui, ali, longe, perto, ontem, agora, são advérbios. E locução adverbial, que seria uma locução? Lembram-se que locução é o conjunto, de duas ou mais palavras com a função de uma. Então, ali eu vou ter duas ou mais palavras com a função de um advérbio, correto? À direita, à esquerda, pela manhã e outras, com outras circunstâncias. E o adjunto adverbial, que seria? Na verdade, o adjunto adverbial é dentro da sintaxe, Eu vou classificar a palavra dentro de um contexto, e esse meu advérbio, ele não é mais advérbio, por quê? Porque eu não estou classificando a palavra individualmente, ou seja, morfologicamente. Eu estou classificando dentro de um contexto, então, sintaticamente. E agora eu vou chamá-lo de adjunto adverbial. Então, se eu tiver lá também o hoje, mas dentro do meu contexto analisado, eu vou classificá-lo como adjunto adverbial. No hospital, o que acontece? Tem uma preposição e um substantivo, Mas juntos eles falam sobre o quê? Sobre o meu local. Então, eu vou classificar como adjunto adverbial de lugar, correto? Vejamos aqui, ó. Ontem
eu e meu irmão saímos rapidamente. Quais são os elementos, né, essenciais aí da minha oração? Sujeito e predicado. Então, eu pego o verbo, né, e faço a pergunta: quem saímos rapidamente ontem? Eu e meu irmão. Então, eu e meu irmão é o sujeito, um sujeito composto, né? E eu e meu irmão fizemos o quê? Saímos. Ponto. Esse verbo não precisa de complemento. Então, eu tenho ali sujeito e predicado, tá? Como ficou aqui, ó, eu e meu irmão saímos. Essa é a parte essencial da minha oração. Mas nós percebemos que nós temos mais detalhes ali. Quais são eles? O ontem e o rapidamente. O que eu percebo em relação a essas palavrinhas? Que uma me indica o tempo, né, ontem, e a outra me indica o modo como eles saíram, né, como eles saíram rapidamente. Então, eu consigo constatar que ontem exerce, né, o papel, a função de adjunto adverbial de tempo. E rapidamente, adjunto adverbial de modo. Percebam que eles não são essenciais para a oração, né? Nós vamos chamá-los de acessórios. Por quê? Simplesmente vão indicar ali circunstâncias, ok? Uma outra oração aqui, ó, né? Aí eles pedem para que indique o sujeito, afirmam que o verbo, né, é um transitivo, então ele precisa de complemento. Então, eu vou colocar o verbo e o complemento. Para que eu identifique o meu sujeito, eu faço a pergunta ao verbo, né? Então, há muito tempo ele não lia um livro em voz alta, o verbo é lia. Quem não lia um livro em voz alta há muito tempo? Ele. Então, eu tenho ele como sujeito, lia o verbo. Esse verbo, ele vai precisar do complemento, porque eu não posso simplesmente dizer ele lia. Lia o quê? Né? Um livro. Então, um livro vai completar o meu verbo, né? Ler. Então, nosso complemento verbal. E em relação às outras palavras, elas não são essenciais, mas elas estão, né, compondo aí a minha oração. Como que eu vou classificá-las? Né? Eu tenho aqui o há muito tempo, o não e em voz alta. São circunstâncias, não são? Então, vejamos aqui, ó. De acordo com a análise feita, né, no exercício anterior, vamos completar aqui o quadro. Se nós excluirmos, né, a exclusão do termo há muito tempo, resulta em quê? Na perda da ideia de tempo, né? Porque com a presença de há muito tempo, infere-se então que houve um tempo em que aquela ação era realizada habitualmente, certo? E se eu excluir o não, o que eu tenho como resultado? Uma mudança grande de sentido, né? Ler em voz alta é diferente de não ler em voz alta, tá? Então, a presença desse advérbio não me traz o quê? A ausência dessa ação, certo? E em voz alta me mostra o quê? O modo. Então, se eu faço a exclusão, eu perco, né, a ideia de modo, de como essa ação é ou era realizada. E com a presença desse adjunto, né, em voz alta, infere-se o quê? Que ele lê livros, né, apenas não o faz em voz alta, mas que ele lê de outras formas, ok? Então, percebam que ele dá circunstâncias de tempo, negação, o não, e de modo, o em voz alta. Adjuntos adverbiais. Aqui nós temos, né, um parágrafo inicial do livro Fala Sério Mãe. Leiam com bastante atenção e vocês devem perceber que aqui nós temos algumas palavras destacadas, né? Quais são elas? Ó, quando você era só um amendoim crescendo dentro do meu útero, eu já tinha certeza. Então, eu tenho já, né? Logo mais, eu tenho o mais. Desfigurou, seria mais apropriado. Então, eu tenho mais. Depois, ela vai contando, né, como foi essa gravidez e diz, alargou. E não se fala mais nisso. O não, o quase, né, a partir do 7º mês,
em silêncio, na academia e dessa região e depois do parto. O que vocês perceberam ao ler, né, esse parágrafo inicial ali num todo? Que eles vão dar circunstâncias, né? Ou seja, são adjuntos adverbiais. E quais são as circunstâncias reveladas por eles? Vamos lá? Então, aqui, indique a circunstância expressa por esses adjuntos adverbiais. Quando ela disse já, ela se referiu ao quê? Ao lugar, ao modo, ao tempo. Percebemos que o já é um tempo, né? Então, eu vou utilizar ali o T de tempo. Quando ela disse mais, ela indicou o quê? O lugar? Não, né? Indicou a intensidade. Quando ela disse não, uma negação, quase a intensidade, né? A partir do 7º mês. Quando, né, tudo isso aconteceu? Então, o tempo. De que forma? Em silêncio. Então, é o modo. Na academia, é o lugar, né? Dessa região, né? Se eu estou falando também de um lugar. E depois do parto, foi quando, né? Então, o tempo. Então, lembre-se sempre, o adjunto adverbial vai indicar circunstâncias, ok? E será que todos nós pensamos igual? Podemos ter opiniões diferentes? Sim, né? Porque todos nós temos uma crença, um costume, uma educação, então nós temos sim diferentes opiniões. E o que nós devemos lembrar? Que por mais que a opinião, né, do outro seja muito divergente da nossa, nós devemos respeitar, tá? Então vejam aqui, trouxe aqui um quadrinho, né, onde diz o seguinte: vemos que temos dois, né, indivíduos, duas pessoas, um de um lado, outro do outro, e um diz, né, em relação ao número de barras, que temos 4. O outro diz, não, são 3. Qual deles está certo? Difícil, né? Porque a realidade pode ser tão complexa que essas observações feitas de um determinado assunto, né, muitas vezes vistas de ângulos diferentes, elas podem parecer bem contraditórias, certo? Porque se nós observarmos a pessoa, né, que diz 4 e olharmos, né, na visão dela ali, realmente quantas barras nós vemos? 4, né, ó, 1, 2, 3, 4. E o outro, vê quantas? 1, 2, 3. Então, qual deles está certo? Ambos estão certos. Ou seja, cada um tem um ponto de vista diferente, uma crença diferente na relação né, a alguns assuntos. Então, óbvio que eles terão ideias divergentes, certo? Nenhum nem o outro estão certos. Ou seja, cada um tem o seu ponto de vista. Olhem aqui também. Nós temos duas pessoas, né? Uma numa ilha, na terra, né? E o outro num barquinho. Quando o rapaz, né, da terra, aqui da ilha, avista o barco, o que ele vê? Um barco, né? E o que está no barco avista terra. Ou seja, dependendo, né, de como olhamos algo, nós temos uma visão diferente. Por isso que ambas devem ser respeitadas, certo? E em textos, nós também percebemos, né, as diferentes opiniões? Sim. Muitas vezes, um autor tem uma ideia completamente diferente do outro. Então, nós temos muitas vezes um mesmo assunto, né? E nós percebemos que a visão, né, mostrada em um texto é completamente diferente do outro texto. E o que nós devemos fazer? Ler os dois, né? E
analisarmos os argumentos utilizados por esses autores, certo? Então, ó, entre textos existem diferentes opiniões? Sim. E questões que pedem para que nós façamos essa identificação e a comparação do ponto de vista, né, de autores, de 2 ou de mais textos lidos, exigem o quê? Que você identifique em cada um desses textos o assunto em discussão. Então, qual é o assunto discutido aqui? E qual a opinião que defendem, né? A seguir, o que nós faremos? É muito importante comparar os pontos de vista, estabelecendo o quê? A semelhança e a diferença entre essas opiniões, certo? Nós podemos perceber isso muitas vezes em uma notícia, né? Quando assistimos à TV, percebemos que determinada emissora acaba colocando maior ênfase, né, em alguns acontecimentos, enquanto outras já vêm de uma forma diferente, ou seja, de uma forma imparcial, eles demonstram essas diferentes opiniões. Em textos, muitas vezes as opiniões ficam mais evidentes ainda. Então, procurem sempre ler, né, mais de uma opinião sobre determinado assunto e fazer essa tarefinha aí, né, de tentar identificar quais são as opiniões, né, quais são os pontos de semelhança e diferença entre essas opiniões. Temos exercícios sobre isso, onde vocês conseguirão treinar bem isso, ok? Até uma próxima, até mais. Tchau, tchau.